Foi uma longa caminhada, mas como foi prazeroso. Boa tarde. Me chamavam de doutor, mas na minha simplicidade sempre fiz questão de cumprimentar a todos e abraçar. Quantos abraços! De quantos títulos! No Grêmio de 2 Libertadores, eu estava lá. No Grêmio do Mundial, também. Como esquecer? No campeão brasileiro, da Copa do Brasil, Recopa. Quanta coisa! Mas não se engane com o meu caminhar. Sempre tive pressa e fôlego para ser campeão. Fui da Baixada, do velho Olímpico. Eu ouço aqui, embora vazio, ouço o grito da torcida aqui, né? É muito difícil para mim. Da Arena. Virei livro, leia as minhas páginas. Fui muito pobre. Não tenho vergonha de dizer, tive uma ocasião, eu cheguei em casa e não tinha dinheiro para comprar pão, já com mulher e filho. E conquistei o que há de mais caro, respeito. Com habilidade, transitei por todos os meios. As minhas divergências são pontuais, circunstanciais. Eu era assim, amigo dos amigos, amigo dos adversários. Não fui apenas de um clube, fui também do Clube dos 13. Confrontei e fui confrontado. Logo por ele, Renato Portaluppi, no Mundial. Peguei o telefone, seu Verardi, certas contas do Renato que ele está voltando para Bento para ser ajudante de padeiro. Falei de futebol com F maiúsculo, mas também no diminutivo. Uma equipe mista, chamada, repito, de Banguci. Ah, como era bom brincar no futebol. 7-0 dá para tomar um bule, né? Dá um bule de café. E principalmente, como era bom ganhar. Se puder fazer um último pedido, cuidem bem dos Fábios Koffs que ficam, torcedores como eu. Eu vim da arquibancada para a sala da presidência. Como disse na última vez, sei que fiz muito pelo Grêmio. Mas foram momentos muito grandiosos da história do Grêmio. Mas recebi ainda mais. Talvez tenha vivido meus anos da minha vida aqui dentro. E não esqueça, não morri. Sou imortal. Apenas fui torcer em outro lugar. Oi, gente. Quantas lembranças, né? Estamos começando o Globo Esporte nessa quinta-feira, dia 10 de maio de 2018, um dia triste para o futebol. Morreu aos 86 anos o ex-presidente do Grêmio, o lendário Fábio Koff. E a gente vai direto para a Arena do Grêmio conversar com a Zete Padilha, que está lá, e vai dizer para a gente, Zete, que horas que começa o velório? Olá, Kelly. O velório será aberto ao público às 13h30 da tarde. Essa cerimônia de despedida acontece no saguão aqui da Arena, mas antes, tem um momento reservado aí para a família fazer essa despedida e depois, então, o público também vai poder passar e se despedir, desse presidente multicampeão que deixa um legado de paixão e dedicação pelo esporte. Por isso, nós estamos aqui no Museu da Arena do Grêmio, ao lado da maior conquista do clube. Aqui, a taça do Mundial de 83, que na época tinha Fábio Koff como presidente. Fábio Koff morreu esta manhã aos 86 anos. Ele teve uma infecção generalizada, falência múltipla de órgãos. E agora a gente vai ver o que alguns campeões com Koff disseram sobre o eterno presidente. Tenho excelentes recordações, é um sentimento grande para todos nós que convivemos e principalmente para o torcedor também. Eu acho que nós só podemos lembrar das coisas excelentes que ele fez em todos os sentidos e vai ser sempre um dos presidentes com mais importância na história do Grêmio. E eu tenho sempre dito que o presidente Fábio Koff, ainda vivo, ele era o verdadeiro imortal. O nome que imortalizou o clube, ele era este imortal. Aprendi a amar o Grêmio pelo Fábio, pelo Dr. Fábio, me ensinou muito a conhecer o Grêmio, O eterno gremista vai deixar muitas saudades a nós. Nesse momento de tristeza, que é a perda do presidente Fábio Koff, eu tenho certeza que os gremistas agradecem
por ter ele, presidente, colocado o Grêmio no topo do mundo. O técnico Renato Portaluppi, campeão do mundo em 83 com Koff, também mandou uma nota. Nessa nota, ele diz que Koff foi um pai para ele e que o futebol brasileiro perde um grande homem. Renato termina agradecendo por todos os ensinamentos. E tão logo foi confirmada a morte do presidente Fábio Koff, o Grêmio também se manifestou em uma nota de pesar, lamentando o falecimento de um ícone da história do clube. Luiz Felipe Scolari, técnico também multicampeão com Koff nos anos 90, também se manifestou, disse que como dirigente, amigo e pai, Koff deixou uma marca na vida dele. E daqui a pouco, Kelly, eu volto ao vivo aqui da Arena do Grêmio com mais informações sobre o velório de Fábio Koff e essa despedida para os torcedores que logo mais começam a chegar por aqui. É contigo. Tá bem, Zete. Obrigada e até daqui a pouquinho. Olha, o maior rival também se manifestou pela morte de Fábio Koff. Numa nota publicada no site oficial, o Inter lamentou a morte do ex-presidente gremista. Aliás, o ex-presidente do Inter, Fernando Carvalho, amigo de Koff, também falou conosco. Uma relação muito próxima, com muito deboche, com muita brincadeira, com muita corneta ao Grêmio, corneta ao Inter, como torcedores. Claro que com respeito, claro que na hora de falar sério, a gente falava sério. Maurício e Diogo já com a gente aqui no estúdio. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de que legado deixa Fábio Koff. Eu escolhi a palavra vitória no hashtag Central Torcedor para definir Fábio Koff. Você foi de? Eu escolhi a palavra Grêmio, porque assim, é quase impossível falar de Grêmio sem falar de Fábio Koff. E assim, do ponto de vista histórico, em todos os momentos importantes da vida do Grêmio, seja como presidente ou escolhendo o sucessor que mantém as vitórias, o nome do presidente Fábio Koff está ali. O que sempre me chamou a atenção, Kelly, é que o Fábio Koff, desde os anos 80, primeira edição de mandato dele, ele sempre foi um cara ousado. Eu vou lembrar o torcedor do Grêmio mais antigo, que ele tirou o Batista do Internacional, estava com passe na federação, $1 milhão. O presidente Fábio Koff foi lá e comprou o Batista para jogar no Grêmio. Depois Paulo César Caju, Mário Sérgio, Tita. Olha, o homem era de uma audácia. Tem uma outra questão que eu acho que diferencia. O que faz um homem, um dirigente, ser tão diferente dos outros como o presidente Fábio Koff? Era o seguinte, ele tinha uma visão a longo prazo absolutamente diferenciada. Ele enxergava o que ninguém enxergava. Quando agora na volta, ele deu uma entrevista para Zero Hora, eu estava nessa entrevista inclusive, e ele disse assim, olha, a arena não é do Grêmio. Ninguém entendeu nada, nem os próprios gremistas. E o tempo mostrou que havia algumas questões no contrato que precisavam ser rediscutidas em favor do Grêmio. E assim, quando ele voltou nos anos 90, o Grêmio numa crise financeira, ele foi campeão da Copa do Brasil, desfez o time, construiu o time campeão da Libertadores, então ele enxergava o que ninguém enxergava. É isso que fez ele presidente. Não vamos nem falar nos clubes dos 13, né? Mas aí é que está, o que também é importante para fechar esse trabalho extraordinário, ele foi o presidente possível de uma união possível entre os grandes clubes. Milagre no tempo que fez. foi possível, ele bancou aquela união com a sua autoridade. Depois não deu mais, não havia o que fazer. Durante mais de 10 anos. O que ele fez juntando os clubes foi algo quase que é um milagre. Hoje é impossível discutir. Legal, gente, muito obrigada. Grandes momentos relembrados aqui por vocês. Obrigada. E foi horas antes de o ex-presidente Fábio Koff morrer que o Grêmio se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Tem jogo do Grêmio? O torcedor vai para o estádio com aquela sensação de que vai ter gol. E mais de um. E essa esperança se manteve mesmo com o time reserva. Os titulares viraram torcedores e assistiram a partida de camarote. Se juntaram aos quase 12.600 gremistas. Até o torcedor se poupou, sobrou espaço na arena. Os gremistas resolveram escolher os melhores jogos, elegeram aqueles com mais emoção. Neste caso, guardaram energia para o próximo, o Clássico Grenal, no fim de semana. Os titulares estavam liberados para pensar no Inter, mas quem entrou em campo se preocupou com o ímpeto do Goiás. Carlos Eduardo obrigou Paulo Vitor a fazer uma grande defesa, quando ainda estava 0-0. Mas foi só o Grêmio se ajeitar para o Cícero achar esse passe para o Alisson. Primeiro chute a gol, primeiro gol. O time reserva continuou na batida do titular, empilhando chances, obrigando o goleiro adversário a fazer milagres. Marcelo salvou neste chute do Michael Suell.
Tivemos altos e baixos durante os 90 minutos, mais altos do que baixos. Eu sabia que nós não poderíamos mostrar o mesmo futebol que a outra equipe vem jogando, até por causa do ritmo de jogo. No início do segundo tempo, o Goiás começou a gostar do jogo. Michael tentou de longe. E pelo mesmo lado, o Maranhão fez um golaço, daqueles que valem o ingresso. Maranhão pro Goiás! O Alisson estava a fim de jogo. Queria mostrar para o técnico Renato que pode ser o substituto do Ramiro no Grenal. Ele deu um passe para Tassiano recolocar o Grêmio na frente. No finzinho, o próprio Alisson se encarregou de fechar o placar, fez o segundo dele na partida. Uma atuação para acabar com qualquer dúvida do técnico para o clássico Grenal. O Grenal a gente deixa para começar a pensar a partir de amanhã. Na minha cabeça não tem dúvida não. Vamos ver o que o Renato pretende fazer de formação. Desde quando eu cheguei eu deixei bem claro, eu vim para ajudar, independente de ser titular ou reserva. Estou muito feliz aqui no Grêmio e espero continuar ajudando. Felizes também ficaram os titulares. Eles encaminharam a classificação. Os reservas apenas confirmaram, em grande estilo. Eles estão de parabéns, me agradaram bastante. E o torcedor já anda mal acostumado. Se tem jogo do Grêmio, tem gols. Por enquanto, o Grêmio é o único classificado para as quartas de final. O adversário vai ser definido num sorteio e os jogos são depois da Copa do Mundo. E olha, passada aí a Copa do Brasil, o Grêmio agora só pensa no Grenal de sábado na Arena e vai com o Kahneman. O zagueiro foi julgado ontem no STJD pela expulsão contra o Cruzeiro na primeira rodada do Campeonato Brasileiro e pegou um jogo de suspensão, já cumprido. Então, tá liberado. Mais Copa do Brasil, jogos de ida das oitavas de final. Em Belo Horizonte, o Palmeiras venceu o América Mineiro por 2-1. Gols de Borja e Queno. E o Serginho marcou para o América. Em Salvador, o Bahia atropelou o Vasco. Zé Rafael abriu o placar. Edgar Júnior ampliou. E Vinícius fechou a conta, 3-0. A noite também foi de Copa Sul-Americana e 2 brasileiros classificados. O Botafogo recebeu o Audax italiano do Chile e saiu na frente com o Matheus Fernandes. O Cabreira até empatou, 1-1. Como o Botafogo venceu o primeiro jogo por 2-1, segue adiante. No Morumbi, o São Paulo precisava ganhar do Rosário Central e ganhou, com esse gol do Diego Souza. Final, 1-0 e São Paulo classificado. No próximo bloco, o Inter aqui no GE. A semana de tensão colorada. Treino fechado, protestos e agora isolamento em Viamão. O Globo Esporte já volta.